E aí, Hilda, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. As mulheres vêm fazer a live de entrevista aqui e vem tudo arrumada, né? É, A gente passa um batom, pelo menos, né? é, que legal. E aí, Hilda, tudo jóia? Tudo jóia. Então, tá bom. Tava te apresentando aqui, né, Hilda? Você participou do programa do Fábrica de Nadadores, né? E aí eu vi que você faz várias provas e uma coisa muito legal, os filhos delas estão sempre, da Hilda, estão sempre acompanhando, né, Hilda? Em quase É, todas, né? meu filho, meu marido, eles me acompanham em todas. Nessa última que eu fiz, Ilha Bela, foi genro, nora, netos, foi assim, todo mundo. Olha que legal. Tá vendo? Isso é Uhum. legal do pessoal ouvir, né? Porque não é um esporte só que você vai sozinha, né? É um esporte que leva a família toda, né, Hilda? Vai. Isso é É, muito legal. é muito legal. Hilda, fala pra gente, fala seu nome, a sua idade, há quanto tempo você tá nadando, sua profissão. Conta um pouquinho de Então, você pra gente. meu nome é Hilda, né? Esse ano eu tô fazendo 60 anos, então tô entrando naquela do que já vai para a parte dos idosos lá, sabe? Com Né? desconto, é bom? Ainda não fiz nem nada, mas esse ano eu estou fazendo 60 anos. Sou representante comercial de uma empresa, então trabalho online em casa. Nado, família, filho, marido, neto, sabe? É bem corrida assim. Para mim conseguir nadar, tem que levantar 5 horas da manhã para É, poder estar ali dentro da minha rotina, né? da sua Então, rotina. é, Ô, da Hilda, minha conta um vida. pouco pra gente, então, como é que é essa rotina. Fala pra gente, porque uma das grandes dificuldades, assim, que os atletas têm é realmente de se planejar para conseguir nadar, né? Você falou trabalho, família, neto, tem um monte de coisa e ainda assim você consegue nadar. Conta um pouquinho da sua rotina, que isso é É, um tema importante. para mim tem que ter disciplina, né? Como eu me apaixonei pela natação, eu tenho que levantar 5 horas da manhã para 6 estar na piscina. Meu treino sempre é das 6 às 7, Uhum. porque além de das 6 às 7 tem dia que eu consigo ficar até umas 8, depende. Mas assim, porque às vezes eu tenho problema de ter que buscar neto na escola, cuidar, né? Tenho filho, marido, e o meu trabalho também é online, às vezes tem o cliente chamando no celular, sabe? Ou no Aham. computador tem que estar vendo problema na empresa, então tudo isso. Então eu vou para a piscina, tem dia que eu deixo o celular lá no roupão pendurado, porque qualquer coisa, sabe? Sai, já resolve e volta para a piscina. Mais ou menos isso. Mas a maioria também dos clientes até sabe, né? Meu horário de treino, então já o pessoal da empresa também, né? Legal. E Isso é assim, importante, Ida. Ida. Mas e aí? Aí você tem, tudo bem, trabalha online, beleza, até aí tudo bem, mas mesmo assim ainda é, são vários compromissos no dia, né? sim, É vários que compromissos. o que você faz assim, você já começa com o treino, porque aí garantiu Porque, aquilo que você se porque eu propôs a tenho que fazer, me né? garantir que eu fui na piscina, porque senão depois sempre acontece alguma coisa e não dá para ir. Boa. Sempre, sempre acontece alguma coisa e não dá para ir. E assim, a minha história começou bem interessante porque eu fui para a piscina, fui começar a nadar nos 50 anos, né? E eu comecei para a piscina por assim necessidade de hidroginástica. E na Uhum. piscina eu me virei e eu estava assim me afogando, sabe? Tive que ter alguém para ajudar, né? É mesmo, Então Ida. aí Isso há aquele 10 anos dia atrás? uns 12 anos, mais ou menos, estava com uns 49, é isso mesmo. Aí foi onde que eu fui me interessar, assim, me interessar não, o professor falou, você tem que aprender a nadar, olha, depois da hidro tem aula de natação. Aí eu Aham. comecei a ir nadar, e aí não parei mais, né? Que legal, Hilton. Então você começou porque precisava fazer hidroginástica há 10 anos atrás. E há uns 12 anos atrás eu precisava fazer hidroginástica, eu fazia hidroginástica já uns 3, 4 anos na piscina, né?
porque eu tinha Aham, problema de artrose no joelho. entendi. E aí o médico me indicou que era uma atividade sem impacto na água, e eu Uhum, comecei a fazer a hidroginástica depois de uns 2 anos que eu estava fazendo, que eu comecei a nadar mesmo. entendi. E assim, no começo, eu nadava muito, aliás, no começo não, até esses dias aí atrás, né? Eu nadava assim sem técnica nenhuma, porque eu não fui assim, não tinha um professor para entrar na água na época. E eu ficava Aham. assim, eu tinha vergonha, porque eu achava que eu era velha para aprender a nadar, então eu tinha vergonha, muita vergonha. Aí na época, eu, minha cachorra latiu. Uma cachorro. Na época tinha um colega que nadava, que fazia travessia, que é o Celso, ele é PCD, né? E Ele aí te mandou um abraço aqui já. ele me que mandou, que me incentivou para, ele assim me orientou, me ajudava, sabe, bastante, Aham. muito, muito, muito. Aí depois, assim, quando eu estava com uns 4 anos já nadando, ele Hum, falava assim, vamos fazer uma travessia, vamos fazer. Aí eu falava, e você já tem resistência para fazer, né? aham. Aí a gente foi para uma piscina externa de água fria e a gente Aham. fiquei assim tipo 1 hora dando circulando dentro da piscina para ver se eu tinha resistência de não ter borda, Aham. de não ter borda para ir fazer, porque não lembro que tinha alguma em 2015 quando eu fiz a minha primeira travessia, não Hum, lembro que tinha alguma travessia de 500 metros, era 1.000 metros, a era. mais É. era 1.000 metros. O Circuito Mares que lançou, acho que os 500 metros, né? Antes disso era a partir de 1.800, 1.000. É verdade. Mas foi no Circuito Mares mesmo, mas em 2015 Ah, não eles tinha ainda não ainda. tinham. Ah, foi quando Foi. começaram, né? E também porque quando foi a minha primeira travessia, eu, eu fui pelo Circuito Mares porque eu sabia Aham. que o Circuito Mares tinha as provas deles é no litoral norte, lá não tem onda, eu tinha muito medo de onda, né? Aham. Então, não, falei assim, aqui o mar não, foi bem lá na praia em Ubatuba, na praia do Lázaro. Sim, sim. É, lá é lisinho. Difícil de Era, entrar onda ali. Ô, Hilda, e você tocou num assunto muito importante, que é uma das mais, assim, são várias perguntas que o pessoal faz, mas se é tarde para começar, né? E você começou então com uns 50 anos a nadar. Faz é, 10 anos que você nada. E nesses 10 anos, você já nadou prova de que metragem? De 500 até? eu fiz até de 7, que foi da Poliana Okimoto em dezembro, você estava lá. É, Foi assim, uma experiência, nossa, e foi dura a prova, hein? a Né? prova Pegamos foi um bem dia difícil, foi bem difícil, foi bem assim, difícil. nossa, bem difícil mesmo. Você estava lá, né? Porque É, além da distância, eu tive dificuldade assim, das boias, a gente não enxergava as boias, né? não, Mas tava assim, a gente difícil. sabe, a gente como já tem assim um pouco de experiência, a gente procurava na hora do congresso técnico lá, eles falam para você, tipo assim, nós estava lá no canto, lá na Uhum, enseada. Olha, lá no Morro do Maluf, entre aquele morro, você olha, tal. Então a gente ia mais ou menos assim, depois na é, volta, porque eles explicaram mais ou menos, porque você não tinha, eu não tinha, não conseguia ver. não, também não. Não Ia conseguia nadando não. até A encontrar um gente pontinho, né? A hora que encontra. depois, de vez em quando, aparecia um caiaque e falava, olha, aquela direção lá, assim, né? Aham. E foi assim, sair da É, água bem. Ainda bem que você estava lá e você me deu um abraço, aí eu falei assim, nossa, e foi muita emoção, viu? foi. Foi uma prova assim que eu quase desisti. Aí eu pensava assim, não, o Samir Barel fala que se a gente não tem que pensar no que os outros vão pensar, os colegas. Mas aí apareceu uma moça que estava, que assim eu olhei do nada, não via um caiaque, não via nada, sabe? Aham. Eu tive dificuldade, assim. Aí apareceu uma pessoa e falou assim: não, vamos junto, não vai desistir, não, vamos. Então, assim, nas provas tem isso, né? Tem. Foi, foi muito legal. Aí a moça falou: vamos junto, não, a gente vai sim, vamos devagar, a gente tem que terminar, É. sabe? Isso é E muito ela, legal na maratona, né? A é, gente tá ali nadando encontra individualmente, mas ao mesmo pessoas, tempo.
encontra pessoas que você nunca viu e de repente fala, não, ó, você está precisando de alguma coisa, quer uma água? A moça estava com uma boia de apoio e Aham. tinha assim, ela carregava água e carregava gel. Igual eu Gel. também tinha, que às vezes eu ponho gel na minha roupa, né? Aham. Mas eu pedi água, porque eu estava ficando com a boca muito seca, né? Foram o É, quê? 3 horas, né? 3 horas, né? É bastante, A né? minha, para mim, foi 3 horas, né? Agora, É. é lógico que para outras pessoas, É, cada mas um fez no seu ritmo, mas foi uma prova dura. E parabéns, viu, Bilda? Porque não é mole, hein? Em 10 anos, né? Nadando há 10 anos, já fazer uma prova de 7, encarar um marzão daquele ali, você tá de parabéns, viu? Muito legal mesmo. Hilda, como é que você conheceu a gente, o Fábrica? o Fábrica de Nadadores eu É, conheci na pandemia, né? Quando, assim, aham, no próprio Instagram me chamou a atenção. Fábrica de é, Nadadores? Como é que fabrica nadadores? Aí deixa eu ver isso aqui, né? E já cliquei lá, seguir, né? Foi até muito engraçado, porque a primeira live sua que eu assisti, quando você começou a falar, eu falei assim, poxa, então eu não sei nadar. Ainda escrevi ali nos comentários, né? sim, Nossa, aham, descobri que não sei nadar. Aí eu já vi algumas pessoas pondo, que. Aí você falou, não, por favor, não, não sei o quê, sabe? Mas assim, não é que eu descobri que eu não sei nadar, eu não tinha técnica nenhuma, né? Não, assim, eu fui nadar no mar, assim, jogando o braço, assim, sei nadar e fui, sabe? Sem ter aham. uma, achando que, Uma né? Hoje orientação, assim, não, né? é, entendeu? A Aham, pessoa não tinha, assim, orientação. E aham, porque, às vezes, mesmo tem uma história, assim, que aconteceu comigo, que eu queria entrar no mar e eu fiz uma inscrição com o Glauco Rangel, aham, sabe? E aí eu sim. fui para fazer esse treino com ele e chegando lá eu fiquei com vergonha de falar que eu nunca tinha entrado no mar, e eu não me aproximei da barraca dele, fiquei de longe só olhando e não fui. É Então mesmo, você não assim, foi? Você fez não, não fui. inscrição e não foi? Não, eu fiquei de longe olhando e É, não fui porque eu tinha vergonha de falar que eu não sabia nadar, que eu nunca tinha entrado no jura? mar. Foi. Então, Que assim, coisa. são coisas que aconteceu, né? E eu via que ele era uma pessoa assim, esse meu amigo falava muito do Glauco para mim. É, o Glauco é E, referência pra gente, né? então, e aí eu falei, vou fazer uma inscrição aqui que ele ia dar um treino, né? E aí no Uhum. dia eu fiquei de longe, só observando, eu não fui lá me apresentar para ele porque eu fiquei com vergonha. Ah, Hilda. Engraçado, né? E você aprendeu vendo de longe? Conseguiu? Não, não. Não dá, né? Naquele caso é Eu só mais fiquei de difícil, né? longe olhando, eu tinha vergonha, tinha medo, assim, sabe? É, Eu só entrei no mar mesmo ao dia da prova. Porque aí parece que você tá com um monte de gente, você cria mais coragem, né? ter mais coragem. E com alguns colegas de treino, né? Aham. O professor estava junto na época, aí eu entrei, mas E antes aí, eu e aí, a hora que você entrou, foi de boa. Saiu nadando, não teve medo, receio, não, nada. não tive medo, não. Não foi, É, foi numa boa. Só quem teve medo foi a minha família, porque como eu te falei, que a minha família me imagino. acompanha, né? É, imagino. Aí tipo assim, foi uma prova que acho que foi uns 35 minutos de que eu fiquei para fazer os 1.000 metros, e aí Aham. ficou a família inteira, assim, andando na frente da praia, para lá e para cá, nervoso, assim, cadê a minha filha? Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? E meu marido, ai, nunca chega, todo mundo chegava e eu não chegava, né? Aí Nossa, você aquele, deixou a família angustiada, hein? nossa, deixei a família toda ali desesperada. Mas E aí essa eu foi uma prova de cheguei 1.000 metros, é isso? Foi a primeira prova, foi de de mil mil metros. metros, isso. Que legal, hein? Inclu Então, inclusive hoje o Facebook manda as provas, né? Eu Ah, estava olhando, a segunda prova minha foi Ilhabela e era revezamento, ah, era 10 quilômetros. Então eram sim. 5, você nadava 1.000
Isso. Depois nadava mais 1.000, era a minha segunda prova. E Aham. foi muito engraçado porque eu era a quinta da turma. Aham. Então eu era a última. A Quando eu última. fui entrar na minha turma, porque o professor dividiu a turma mais fraca, Aham. porque ele queria que os fortes, né? Então ele dividiu lá, tinha Ligasse lá. umas quatro turmas, sabe? Tinha Aham. umas quatro turmas. E a minha turminha era a turminha mais fraca, né? E eu era a Aham. quinta. Então, quando eu estava entrando, já tinha equipe que tinha terminado a prova. Ah, é? E aí eu fui a última a sair do mar. Porque quando eu fui a última, porque eu Porque você era a nadou a décima quinta e depois nadou a e nadei a décima, né? décima. É, Exato. claro. Aí quando eu saí, eu era a última. Então tava todo mundo ali para me aplaudir, né? É, né? Que eu estava chegando. Aí também é bem diferente, é bem Você ficou emocionante. com vergonha, porque você teve vergonha de fazer o treino com o Glauco, você ficou com vergonha de ser aplaudida. Não, aí eu me senti bem, porque estava todo mundo me Ah, que aplaudindo bom. ali, sabe? Eu, né? Até que eu estava olhando ali no, assim, tem uma foto minha na chegada que hoje o Face mandou, né? Porque tá Sim. fazendo 7 anos. Aí Aham. tá fazendo 7 anos e estava lá 4 horas e 37 minutos e 16 segundos. Nossa, olha só. Então, mas é porque, né? É, Fazer mas fez, né? Mas fez, nadou. todo Foi mundo, mais um todo passo para mundo. chegar nos 7 km que você já fez, né? Exato, sim. É. É. E você treina quantas vezes por semana, Hilda? Olha, eu tô treinando quase todos os dias. Eu vou Segunda a todo dia, sexta. segunda a sexta. Sábado eu não tenho treinado, não. Tá. Mas eu treino, procuro ir todos os dias. E aí, quantos metros você está treinando por dia, mais ou menos? Ah, é uma média de 2.000. Ah, tá bom, hein? Tá dando 10 km por semana. É. Tem E dia que eu pego uma raia livre lá e fico um pouco mais, aí eu nado uns 3, depende, legal. né? E comentaram aqui que você tem agora um professor em casa. Quem que é? Seu filho? Ah, comentaram? Comentaram. É que meu filho, ele tá fazendo estágio lá onde eu nado, né? Que Ele faz, legal. ele faz educação física e saúde É, você comentou comigo. ele tá fazendo. E aí ele tá fazendo estágio lá. Ah, então você tem um treinador em casa agora, hein? É, ele me dá umas dicas, assim. É. Mas é engraçado porque meu filho nem gostava de água, de piscina, sabe? Foi por um acaso que ele começou a fazer o estágio na piscina e gostou, e agora ele tá também fazendo, já fez 3 travessias. É o Nesse, Rafa, né? o Rafa, nesses, tem o quê? 8 meses que ele tá lá. Que É. legal. Você falou que por acaso, será que ele não começou a dar aula de natação porque ele se inspirou na mãe, não? Não, porque quando ele foi fazer o estágio lá, chamaram ele, era para essa vaga, né? Então ele foi, Aham. entendeu? Tava precisando para ser. Porque quando ele era criança, quando eu coloquei ele na natação, ele falava assim para mim: já aprendi a nadar, eu não vou ser nadador. Eu não quero ser nadador, eu não quero. Aí foi para outros esportes, e agora E, voltou de novo para natação. e ele tinha quantos anos? Ai, quando ele entrou lá, uns 3 anos, 4 anos, por aí. É, porque a criança com 3, 5, 7 anos, ela quer fazer tudo, né? Ela não quer só nadar, né? Então, cada dia estava numa coisa, né? É, Uhum. é isso mesmo. Mas que legal. E nos seus treinos, né? Isso é uma pergunta que o pessoal faz, né? E pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, lá, joga na caixinha no ponto de interrogação lá no final eu vou fazer, tá bom? Vou fazendo. Hilda, nos seus treinos, você varia bastante as intensidades? Você faz trabalhos intervalados ou faz mais contínuo? Como é que você faz seus treinos assim? É bem depois que, assim, segunda, quarta e sexta eu faço aula com Uhum, a turma, né? uhum. E com o professor. E terça e quinta eu sempre estou na raia livre. Eu sigo mais ou menos de fazer bastante esses dias, de Hum. terça e quinta, eu estou trabalhando mais a parte técnica de fazer Educativo? educativo, porque eu só melhorei assim depois do Fábrica de Nadadores, do curso que eu comecei da Foi mesmo, é?
Foi assim, de começar a entender alguma coisa. Porque até então eu não sabia nem o que que era A1, A2, A3, Aham. sabe? Aí que eu comecei, né, a Uhum. querer saber um monte de coisa e ver os vídeos e depois que eu fiz o curso de fábrica de nadadores, nossa, Uhum. eu melhorei bastante, eu assim me desenvolvi e agora eu sinto quando eu estou na água o que eu estou fazendo, onde, assim, a parte técnica eu sei, né? Aham. Porque você aprende mesmo. Agora, fazer, eu falo, eu acho que eu tenho dificuldade, porque quando você acostuma com uma coisa errada, para você acertar, mas eu acredito que na insistência, assim como eu aprendi a nadar, né, que eu vou Claro. melhorar, que eu vou consertar, porque eu já, por exemplo, eu não tinha rolamento nenhum. Aham. Eu não, toda hora assim, esses dias mesmo, e aí às vezes o próprio professor fala assim, olha, você segue lá o Samir, né? Você estava ontem vendo ele. Então, o que que ele falou? Ele, sabe, olha lá, e ele tá sempre assim, sabe? Que Então, legal. depois que na pandemia o ano passado, em março, parece que fechou as piscinas de novo, um Sim. pouco, um mês, Isso, em né? março, é. Foi É. quando esse professor me convidou para ir para uma outra piscina e ele foi me dar umas aulas assim, porque lá na nossa aula não é aula, é treinamento, esse horário das Sim. 6 horas. É mais Aham. para quem já sabe nadar, né? Então, Entendi. assim, só tem ele, não tem assim. Então, não é aula, então é treinamento. Mas aí, no treinamento, ele passa educativo, né? Passa de tudo Aham. um pouco. Sim. Passa de tudo um pouco. Passa mais pro geral, né? Para todos os atletas, né? Um educativo É, fixo, sim. entendeu? Aham. E agora eu tô sabendo o que que é o nome do educativo, aí eu faço, procuro fazer direitinho, certo? Né? Aham. Mas é isso. E nesses treinos que ele passa, você faz os trabalhos intervalados. Agora você entende as intensidades, você consegue fazer o A1, A2, A3. Tem isso, Consigo, consigo, né? faço. Se bem que eu ainda estou com dificuldade no A1 e no A2, parece Hum. que é uma diferença de um segundo só, sabe? Ah, Aí ainda não tenho assim aquela. Tipo assim, ontem mesmo o professor falou assim: vamos fazer um progressivo. 51, 52, 53. ah, Aí, tipo assim, a um deu um segundo de diferença do A2. E o ah. A3 já deu 7 segundos de diferença. Então, eu tenho que saber Sim. fazer isso aí direitinho, né? Dividir esse tempo, assim, ainda não. Sabe? É normal, Não. isso acontece bastante, tá? Vou até explicar para quem está assistindo. Normalmente, né, na verdade, na nossa infância, a gente entende o que que é fraco e o que que é forte, né? Agora, esse meio entre o fraco e o forte é o mais difícil de conseguir, né? E também assim, o anaeróbico. Ai, parece que eu tô sempre no anaeróbico. Parece que eu tô sempre no anaeróbico. Tá sempre cansada? Ai, não é. Ah, e Não. outra coisa, viu, Samir, que você Ah, fala no Fábrica de Nadadores importante, que depois da prova lá da Poliana, ah. eu fui procurar uma nutricionista. Faz diferença, né? Faz diferença, porque depois da prova dela eu senti muito. Aí eu falei, não, É, tem que procurar uma nutricionista. Agora hoje é. eu tenho uma nutricionista que eu E me melhorou? acompanha. Se sente melhor? Ah, sim, eu depois eu procurei ela em janeiro, né? Dia Uhum, 4 de fevereiro teve a prova lá de Alcatrazes. uhum. Nossa, foi assim, nem, sabe, Que bom, né? Não tive que bom. dificuldade nenhuma. E você Foi sabe super uma tranquilo. coisa muito simples, assim, que o pessoal não se atenta, é a hidratação, né? Tomar água o dia todo, tomar água na quantidade certa. Estava lendo um Exato. artigo esses dias de que a gente chega a perder 30% do rendimento quando a gente está desidratado, né? Então, as pessoas aí que não se hidratam bem, às vezes acham que Como está hidratar? cansado, é falta de água. Ó, e o Glauco tá entrando O agora, ele Glauco nem ouviu entrou, hein? agora que eu Agora, falei dele. ô Glauco, vou contar para ele, posso? Pode Vou contar. contar. Ô Glauco, a Hilda se inscreveu para um curso seu, aí ela ficou com vergonha de falar para você que ela não sabia nadar no mar. E ela ficou de longe assistindo o curso, cara. Então, quando você for dar um curso, acho que você devia chamar a Hilda para ela ir lá fazer o curso. Mas aí tem que cobrar ela de fazer, não só de ficar vendo do lado de fora, né, Hilda?
Aí eu fiquei com vergonha, que eu nunca tinha entrado no mar. Aí eu vi todo mundo entrando, eu falei, não, não vou não. Baita Fiquei assim, oportunidade. nem me apresentei. Aí depois o Celso, esse senhor que sempre me orientou, que me apresentou para ele uma vez. Agora o Glauco me conhece, ele já Ah, então me ele conhece conhece. já. Agora ele me conhece, mas ele não sabe dessa história, eu nunca contei. Agora tá sabendo. Se ele entrou e ficou aqui, ele já tá sabendo a história. É. Uhum. Muito bom, Hilda. E agora, depois de você fazer os 7 quilômetros, né? Começar com os 1.000 metros, depois ir crescendo, o que que você sentiu de evolução nesse tempo, né? Nesses 10 anos, eu digo. Tá? O que que você sentiu de evolução? A técnica, você deixou bem claro, né? Que nos últimos meses, assim, a técnica fez muita diferença. Mas, assim, tenta explicar para a gente assim a diferença de quando você começou para hoje. O que que te torna mais segura na hora de nadar? O que que te faz, né, se sentir mais segura, mais confiante do começo para agora? Ai, agora eu me sinto confiante de eu ter a experiência, porque eu já passei por várias provas e teve, não foi só essa da Poliana lá, que o mar estava bravo, já teve outras, né? Uhum. Mesmo eu lembro que quando eu fui lá na prova de Alcatraz, só que tem, assim, eu fui na prova de Alcatraz, o João falou assim: olha, essa é a nossa terceira prova e essa foi a mais difícil de todas. Parabéns para todo mundo, que o mar, foi a mais difícil. E assim, eu não senti dificuldade, É sabe? mesmo. Eu não tive dificuldade lá. Que bom, Achei hein? que foi uma prova tranquila. Tava Assim, preparada. não sei, eu acho que eu estava preparada em questão da alimentação, da hidratação, como Aham, você, que eu falei para você, sabe? aham, E assim, a diferença é que eu fui principalmente, ou eu já fiz assim provas que, eu achava que entrar no mar e nadar era só você ir dando braçada e indo, sabe? E não é só isso, né? não, No começo eu vi dessa forma, aham, tá? Eu posso dizer que nesses 2 anos, e principalmente agora, depois do curso, que não é isso, que não é só isso. Eu estava preparada, uma coisa que eu me preparei na primeiras provas minha era a minha mente. uhum, Mas não é só a mente, né? Eu acho que eu não. Assim, o meu psicológico estava bem preparado até. uhum. Mas tem outras coisas que envolve, né? Não é O, só ir lá e nadar, sabe? o conhecimento, né, de você Sim, saber como se portar nas diversas condições, né? inclusive, assim, teve pessoas que já me falaram assim, vamos fazer a 14 bis. Eu seguindo você, vendo todas as suas lives, vendo tudo assim, eu não estou preparada para 14 bis, que nesse ano eu estou fazendo 2.000, estou conseguindo fazer 2.000, mas para mim fazer uma prova mais longa, eu sei que eu tenho que ter mais treino, e eu não estou tendo esse tempo, eu não estou tendo essa Uhum, condições de ter o treino que precisa, entendeu? Eu uhum, quero fazer uma prova mais longa. Então, eu falo assim, bom, o Samir disse que sempre a gente tem que treinar o dobro, né? uhum. Tem semana que eu consigo treinar mais de 10. Tem semana que a semana passada eu acho que foi uns 13, sabe? Mas a Legal. média é 10, Uhum, assim. E também não tô indo agora. Semana que vem eu acho que eu vou poder treinar mais. Depende. uhum, Então, assim, eu tive alguns problemas pessoais, que inclusive o seu curso, que era para terminar em dezembro, eu fui terminar no final de janeiro, aham, porque eu tive problemas pessoais. Então, assim, uhum. sabe? É. Aí você tem que analisar direitinho essa parte aí. Então, eu acho que eu tô mais assim, a hora que eu falar, vou fazer uma prova mais longa, eu tô mais preparada, entendeu? Uhum. Perfeito, Hilda. E tocou num ponto muito importante, né? Eu tenho um lema que eu acredito 100% nele, que é o de somos todos capazes, né? E realmente a gente é capaz quando a gente coloca na cabeça alguma coisa, eu acho que a gente é capaz, não, a gente consegue atingir. Só que não adianta só colocar na cabeça e acreditar que consegue É, fazer, né? Tem que eu, agir para fazer, né? exato. Em 2019 eu pensava, em 2022 eu vou fazer 14 bis, vou estar preparada, porque eu vou fazer 60 anos, vai ser meu presente. Só que aí eu não estou preparada agora, entendeu?
porque muitas coisas aconteceram, né? Uhum. Aí eu não tô, então eu não vou É. fazer uma coisa que eu não sei que não vou estar E preparada. assim, não é que você não está preparada porque sua cabeça acha que você não pode. É porque o seu tempo disponível para treinar não é o suficiente, né? Porque a sua rotina ainda não é uma Hoje, rotina para fazer 14 bis. Isso é importante. Os atletas terem é, na cabeça e saber discernir, né? exatamente. Mas eu vou fazer ainda, viu? Lógico que vai, E outra, certeza. assim, dentro das provas, as pessoas que estão assistindo, você vai ali, você encontra pessoas que te dão maior força. A minha primeira prova de 5 quilômetros, Hum, não foi o problema da hidratação em si, foi o problema de eu estar muito ansiosa, porque era 5, então eu me desidratei um dia antes que eu tive um piriri e aí eu fiquei mal. Mas eu entrei na prova. uhum, Quando eu estava saindo da prova, 1h50 mais ou menos de prova, que eu estava saindo, eu estava muito mal. Eu não tinha nem. Parecia que eu não ia conseguir sair da prova. E aí tem o pessoal que faz, os meninos que entram na prova de 1.000, já estavam saindo junto comigo, né? aham. Aqueles que fazem as provas ali de 1.000 em 18, 16 minutos, É, rapidinho, estavam 16, saindo junto. Aí eles vieram assim, sabe? Ai, a senhora está precisando de ajuda? Está precisando de ajuda? Segurou na minha mão para me levantar da água, sabia? é Aí mesmo. eu falei assim, nossa, gente. Aí eu falei assim, eles ficaram assim me elogiando porque eu fiquei assim, poxa, já tinham chegado 15 minutos, né? Não, mas a senhora nadou 5, parabéns à senhora, não sei o que, e foi entrando junto ali naquela Que entrada legal. da chegada, sabe? Então Aham. essas coisas, né, assim, faz você ficar motivada para continuar, né? Eu É. lembro que a Lúcia Trilhos foi lá e conversou comigo, falou assim, não fica chateada porque você chegou cansada, porque eu cheguei assim, bem assim, acabada, né? Agora você Aham. viu onde você errou, você vai consertar e nada de desistir. E sempre insistir. Agora você vai ver onde que está o erro e vai assim, sabe? Então sempre você tem alguém ali, sempre te Apoiando. querendo pôr para cima, né? Assim, É. sabe? Não, isso que Aham. eu vejo, né? E isso é Legal. muito legal, É muito né? legal. E eu falo teve alguns atletas meus, quando vai nadar 14 bis, tem o pessoal lá, tem os atletas que nadam para 4 horas e meia, chegam ali nas cabeças, e eu tenho o pessoal que chega entre os últimos. Ano passado, o penúltimo atleta foi um atleta meu, né? E ele falou assim: Olha, cara, parabéns, eu admiro vocês que chegam na frente. Eu falei, cara, pelo contrário, cara, eu admiro você que nadou por 9 horas e 59, porque os primeiros nadaram em 4 horas e meia. Admirável, forte, legal, mas nadar por 10 horas é extremamente admirável, né? Então, Então, e assim, a depois que eu admiração é para todo mundo, né? Então, esse negócio da 14 bis, depois que eu comecei a ficar consciente, porque eu falei para você, olha, qual é o pace para fazer a 14 bis? E você falou 2:10. Eu falei, poxa, meu pace é 2:30, então como é que eu vou querer fazer uma 14 bis, gente? Nunca. Hoje que eu tô, porque eu consigo fazer 2:23 lá, os 1.000 metros, Ah, diminuiu 7 aham, segundos, tal, mas sabe, não, aham, aí por isso que eu também tenho que calcular isso aí tudo, né? claro, Aí eu é ficava treino. calculando, eu ficava calculando assim, Samir, olha, se eu faço 5 em 1h50, eu ficava contando as horas para dar Aham, pelos 24 quilômetros. Mas eu tenho que pôr na minha cabeça que é 24 quilômetros, tem que contar 5, sim. Você é, entendeu? Aí quando você começa, por isso que eu falei, não vai ser agora, não. e também levar em consideração também as condições também, né, que mudam bastante, né, Beth? As correntes ajudam ali, a Beth colocou aqui, eu falei Beth porque eu li aqui, Hilda, a Beth colocou as correntes ajudam, é verdade, na 14 bis a gente tem a correnteza que ajuda. Tem hora que ela pode atrapalhar, mas grande parte ela acaba ajudando, né? Então, assim, são várias condições. Hilda, tem várias perguntas aqui, ó. Eu vou fazendo as perguntas aqui para você, ó. A Tata Nogara perguntou para você, qual que é seu próximo desafio, Hilda? Então, eu tenho, esse ano, as provas que eu já estou inscrita, eu não, assim, eu quero fazer o Rio Itapaiaú lá, que é 15 quilômetros, 15 mas eu quilômetros não a sei favor nem a da data, corrente. e é porque é a favor da corrente, mas não sei ainda se eu consigo, né? Consegue. Mas aí,
eu sei que eu tô no 5 ali, entre os 5, talvez em dezembro fazer a Poliana de novo, 7, né? Uhum, E do Mares eu tô sempre fazendo. Já tô agora, dia 26, tem do Mares os 5. uhum. Tem o canal da Ilha, que eu também já tô inscrita, que é 6 de novembro. desde novembro até foi meu filho se inscreveu também, que ele nada mil, ele tem que treinar Aí agora, tem né? que ir agora, né? Agora tem que ir. Agora tem que Tem que ir. dar o exemplo. A Fuga das Ilhas, Aham. né? Então, e que estou inscrita também, porque no Dia das Mães apareceu lá uma promoção de Aí já. filhos. Assim. Aí meu filho pegou e me inscreveu junto com ele, porque tinha um desconto bom, sabe? Aham. Mas assim, é isso. Assim, Legal. esse ano eu vou ficar nessa prova aí até dezembro, que seja da Poliana ou do 7, esse ano. Aham. E aí eu tenho Olha que ver uma só. prova que tenha mais distância para mim poder treinar e ver. Aham. O Luiz Carlos Bandeira fez o curso com a gente, inclusive na sua turma. Ele pergunta assim, ó, ter um professor na beira da piscina te ajuda? Trabalha reforço muscular também por conta de para você não se lesionar? Então ele perguntou se faz diferença ter um professor na beira da piscina e perguntou se você faz trabalho de fortalecimento fora da piscina. Faço. 2 vezes na semana eu faço sim, Legal. que é a musculação, porque Uhum. precisa, né? Precisa. Então eu faço sim. Que bom. E o professor, tem um professor ali na piscina, às vezes ajuda sim, eu acho que ajuda bastante. Legal. E que você tem. A Beth falou, ó, nunca deixe a idade ser um peso para conquistar seus objetivos, né? A Beth é prova disso, você e o Hilda é prova disso, então tem o Joselito, colocou aqui também, que está aprendendo a nadar aos 53 anos de idade, e ele falou que quando ele aprender a nadar, ele quer nadar com você no mar, ele falou, viu? É. Ó, É, só tem um problema, assim, que eu tenho um pouco de medo. Você fala que tem medo de tubarão, né? eu tenho. Eu tenho medo de pular da escuna no mar. Depois, por quê? De Eu se tenho medo machucar? de pular. Eu tenho medo de pular, parece que eu vou afundar. Aí eu É, tenho. mas vai, né? Depois volta. Tenho. Quando eu fui fazer Fuga das Ilhas, que você pega A escuna. a escuna, eu fiquei com muito medo. Foi difícil, viu? Assim, eu fiquei lá e a pessoa falava, ai, pula, vamos, vamos. A parte mais tensa para você não foi nadar, foi pular da escuna. Foi. Aí quando eu fui para atravessar o canal da ilha, aí Ah, quando eu vi que a minha pulseirinha era de barco, eu fiquei feliz da vida. ufa. Não Olha vou lá. precisar pular. A Luciana Belo colocou, eu também não gosto. Tem mais Não, gente que não gosta. ai, eu tenho medo. Hilda, Tenho medo. tem mais uma pergunta aqui, ó. A Ana Risse, perguntou agora, você tem nutricionista esportiva também, né? E você acha que melhorou também nos treinos a nutrição? Melhorou sim, porque antes, agora eu tomo um Um whey, um suplemento. PCA lá que ela me passou nos treinos, sim, sabe? Aham, E aí ela me orienta, porque eu saio da piscina e vou para musculação. Então ela sempre pede para mim comer alguma coisa, uma fruta, legal. me orienta certinho. Então, e a Ana Risse é minha filha, viu? Ela tá lá na casa dela. Ah, É, ela e o seu filho colocou aqui, ó. Quer ver? Esse seu filho é uma maravilha mesmo, hein? Ele tá fazendo propaganda dele mesmo aqui. é, ele fazendo propaganda dele. A Tata Nogara, você conhece ela? Tata Nogara falou, vocês nos inspiram muito. Não, eu não Não sei quem conhece? é. Obrigado, legal, né? Aham. Olha só, uma pergunta legal aqui. A Beth Mendes perguntou para você, ó, como foi a sua transição da piscina para o mar? Né, a gente sabe que foi de uma vez, né? Porque você entrou no mar e saiu nadando. Mas assim, na piscina, isso é uma coisa legal de você falar. Quando você treinava na piscina, você já visualizava o mar, ou não? Então, quando eu trabalhava, você está na piscina, você vê as bordas, vê tudo ali, né? É. Aí eu tive esse colega que nadava, que é o seu Celso, ele falou, vamos Uhum, fazer um treino numa piscina, que era uma piscina externa, que uhum. água fria, porque você tem que experimentar água fria, e ficar nadando 1 hora sem pulmão de borda, assim, para ver a Aham, sua resistência de não ter, né?
Aham. Foi assim. E quando eu fui nadar a primeira vez no bar, você tem aquela sensação de não sentir o chão, de dar um frio, da dor de barriga, de ficar com frio, aquela coisa, porque é a primeira vez, assim. Porque todo mundo, Uhum. qualquer prova, em qualquer situação, qualquer atleta, ele vai sentir um friozinho, um medinho, Com essas coisas. certeza. O que é bom, né? Mas a primeira vez foi bem, sim. Tipo assim, tinha umas pessoas que me incentivavam, tinha umas que falavam assim, não, é perigoso, no mar você não vai ter onde segurar, onde você apoiar, né? Não, não vai não, não sei. Aí eu falava assim, aí eu fiz a inscrição. Aham. Aí eu falava assim, só vou saber no dia, pelo menos eu fiz a inscrição, porque se eu não fazer a inscrição, eu posso chegar lá e desistir, mas se eu não fazer, eu não posso depois querer nadar se eu não fiz, né? É Então, verdade. na hora eu vou saber, só vou decidir na hora. E foi assim, uma decisão na hora mesmo, sabe? Porque um dia Legal. antes fiquei ali, sabe? Morrendo de medo, assim, mas É. foi. Mas foi corajosa, muito legal. E cada um vai de um jeito, né? Tem gente que vai fazer vários simulados antes, tem gente que vai direto pro mar, vai Exatamente. Você acompanhado, vê, né? cada um tem uma história. Eu posso até dar o exemplo do meu filho. A primeira prova dele foi lá Hum, em dezembro, no Mares, lembra? lembro, lembro. Ele foi e eu falei para o professor, você vai junto? Pode ir junto. O professor lá, Aham. o amigo dele que dá aula junto com ele, pode ir junto, você pôs meu filho, vai junto. E ele, quando ele estava chegando na primeira boia, ele deu aquele desespero de ficar, sabe, assim, e Aham. aí ele encostou e falou assim, o que foi, o que está acontecendo? Vira e respira fundo, faz assim, tal, porque começou aquele, sabe? E Aham. aí quer dizer, se não tem alguém do lado, ele ia pedir o barco, voltar, você entendeu? Sim, Aí alguém chegou, não, respira, fica de costa, respira, fica nervoso e tal, porque faz diferença. faz diferença, É, né? com Por certeza. isso que é bom agora ter essas provas de 500 metros, porque todas elas você pode estar com um colega do lado, um professor, né, um Uhum. outro que já fez a outra prova para estar acompanhando, para esse tipo de coisa. É isso É bem mesmo. interessante essas Muito provas bom, de Hilda. A Beatriz, ó, a Beatriz Franciele. A Hilda é um orgulho. Parabéns, Hilda. É Legal, a hein? namorada do meu filho. Ah, é? Olha aí. Por isso que. Por isso que ela já comentou lá atrás. Ela falou assim: essa minha sogra é um exemplo. Ela colocou, tá É, vendo? Legal. E volto a falar o que eu falei na live passada, né? Todo mundo inspira alguém, né? porque todo Esses mundo tem dias, uma história, né? E todo cada mundo tem uma história história, é uma, né? né? Eu, assim, me sinto bem, eu me sinto pela minha idade, pelo meu histórico, eu me sinto às vezes até uma Ana Marcela. Mas é isso Você aí, nada é isso aí. modesta, né? Muito bom, Hilda. Olha, Hilda, foi muito legal o papo aqui com você, né? Eu sabia um pouquinho da sua história, mas quando a gente conversa aqui, a gente sabe, a gente aprende muito mais, né? Conhece muito mais e aprende muito mais. Então, assim, agradeço muito. Quero te parabenizar pelo que você vem conquistando. Tenho certeza que você vai conquistar muito mais. Ainda vou te acompanhar numa 14 bis, eu tenho certeza disso. Não sei Nossa, quando, não precisa ter pressa, mas o importante é que você siga aí treinando e dando esse belo exemplo para todo mundo, né? Você com quebra o certeza. paradigma da questão que muitos perguntam: ah, é tarde para eu começar a nadar? Tá aí a Hilda, nada há 10 anos, já fez prova de 7 quilômetros. Então, parabéns, viu, Hilda? Eu que agradeço o que eu aprendi aí, né, através da Fábrica de Nadadores. Obrigado. Muito legal, fico Muito bom. contente. Então a gente se vê em que Feliz. prova agora? Oi? A gente vai se ver agora no Circuito Mares, né? Dia 26 eu vou estar lá, hein? Ah, você vai lá? Eu vou sim. Vou estar lá Vou. também. A Uhum. gente vai se ver lá. Vou, vou sim. Tá bom? A gente... Tá bom. Hilda, muito obrigado mais uma vez, viu? Bons treinos aí para você. E precisando de alguma coisa, para todo mundo aí na live que assistiu, obrigado pela presença de vocês. E deixo a palavra final aí com a Hilda. Eu quero agradecer aí a todos, inclusive a você, né, e todos que estão aí vendo a gente. E que eu vejo hoje que nadar tem sido minha terapia, minha saúde física e mental. Então, que é um desafio para mim testar limites, né? E o autoconhecimento, amizades, os amigos que você faz. Então, agradecer aí todo mundo, o carinho de todo mundo, da turma que me
nada, que treinam lá comigo, de todos que estão Que aí na dia você faz live. aniversário, Hilda? Dia 19 de setembro. 19 de setembro, hein? Então, ficar atento para os 60 anos aí, hein? Vai ser uma data especial, hein? Uhum. Né? Vai ser uma semana antes do Mares lá do. Vai ser Ilha Bela de novo, né? Ilha Bela, o É. Mares. Aí você vai ter que levar bolo pra gente, então, no Mares. Ah, tá. Tem que levar um bolo bem grande, né? Porque E é para 2.000 atletas, né? então Hilda, tá bom. valeu, viu? Bom descanso para você. Obrigado por ter topado aí a live, contar a história pra gente. Muito inspiradora. E com certeza muitas pessoas aí se identificaram e aqueles que estavam com medo ou com receio agora vão destravar a mente e fazer aquilo que você teve coragem de fazer, É isso aí. né? Gente, muito obrigada. Boa noite a todos, tá? Boa noite. Beijo. Beijo, Hilda. Tchau, pessoal. Beijo. Valeu, hein? Obrigado pela presença de vocês aí. A gente se vê no final de semana. Valeu. Valeu.